Boa noite, meus queridos. Sou Dona Nair. Tenho 78 anos de idade, agora em 2025. Nasci em 1947, no interior de Minas Gerais. Mas antes de começar minha história, queria pedir para você que está me assistindo que, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está me vendo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras chegam longe. Nasci numa casa simples, de parede caiada e chão de terra batida, sabe? Naquele tempo em que eletricidade ainda era um luxo nas cidadezinhas do interior. Éramos em 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Mas desde cedo ficou muito claro que havia uma diferença gritante no jeito que minha mãe, a Dona Dalva, tratava nós, as meninas. Os meninos eram os homens da casa. Desde pequenos ganhavam as melhores partes da comida, roupa nova quando precisava e, o mais importante, podiam ir para a escola. Enquanto isso, eu e minha irmã, a Lúcia, éramos praticamente empregadas, sem direito a nada além do trabalho pesado. Minha mãe era uma mulher amarga. Hoje, com a idade que eu tenho, consigo até entender que ela mesma foi vítima de uma criação rígida lá nos anos 1920. Filha de pai violento, casada à força com 15 anos. Mas naquela época, tudo o que eu sentia era medo e incompreensão. Ela tinha uns olhos castanhos, que pareciam sempre estar me acusando de alguma coisa. Lembro como se fosse hoje, das mãos grossas dela, calejadas da roça, que não pensavam 2 vezes antes de me castigar pelo menor errinho. Menina não precisa de estudo. Precisa aprender a cuidar de casa para arrumar um bom marido. Ela repetia isso como um mantra, enquanto me obrigava a acordar às 4 da manhã para acender o fogão a lenha e preparar o cafezinho. Aos 8 anos, eu já lavava a roupa de toda a família no córrego, com as mãos rachadas de tanto usar sabão de cinza. Aos 10, cozinhava para todo mundo enquanto minha mãe ia para a roça. E ai de mim se o feijão passasse do ponto, ou se a farinha acabasse antes da hora. Os castigos eram pesados e frequentes. Ficar de joelhos no milho por horas, dormir no quartinho dos fundos sem janela ou passar dias comendo só o angu sem sal. Mas o pior de tudo era quando ela encontrava meus cadernos escondidos. Eu tinha uma fome, uma vontade gigante de aprender. Meu irmão mais velho, o Beto, com pena de mim, me trazia os cadernos velhos dele e me ensinava escondido o que aprendia na escola. Durante as noites, à luz de lamparina, enquanto todo mundo dormia, eu copiava as letras, os números, decorava as lições, sonhando com um futuro diferente. Foi com 12 anos que aconteceu uma das coisas mais dolorosas da minha infância. Eu achei, escondida numa caixa de sapato velha, uma foto amarelada. Nela, um homem jovem, bonito, sorria ao lado da minha mãe. Atrás estava escrito: Dalva e Marcos, 1946. Meu pai tinha morrido quando eu era bebê. Pelo menos era o que sempre me contaram. Eu nunca soube muito sobre ele. Só que tinha o mesmo nome que me deram para o meu pai de registro. Quando minha mãe me pegou com a foto na mão, o rosto dela se transformou. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Era uma mistura de ódio e pânico. Foi a única vez que eu a vi perder totalmente o controle. Ela arrancou a foto da minha mão, rasgou em 1000 pedaços, enquanto gritava coisas que eu, criança, não entendia direito. Me chamou de imunda, de intrometida, igualzinha ao desgraçado do seu pai. Como castigo, ela me trancou no porão escuro da casa. Um lugar úmido, sem janela, onde a gente guardava batata e outros mantimentos. Lá eu fiquei por 3 dias inteiros, com direito só a um pedaço de pão duro e um copo d'água por dia. Meus irmãos tentaram me ajudar, mas ela ameaçou castigar eles também. Naquele porão escuro, entre lágrimas e medo, eu fiz uma promessa para mim mesma. Um dia eu ia sair daquela casa. Um dia eu seria dona do meu próprio destino. Ali foi plantada a sementinha da minha liberdade.
mesmo que ainda faltassem muitos anos de sofrimento até eu conseguir colher os frutos. Conforme eu fui crescendo, os castigos físicos diminuíram, mas o trabalho pesado e as humilhações só aumentaram. Aos 14 anos, enquanto as outras meninas da vizinhança preparavam suas festas de 15 anos, eu era praticamente uma dona de casa completa. Cozinhava, lavava, passava, cuidava da horta e ainda tinha que ajudar na roça quando precisava. Minha irmã Lúcia, 2 anos mais nova, tinha um jeito mais quieto, sabe? Parecia aceitar melhor aquela vida. Ela se conformava com o destino que nossa mãe traçou. Eu não. Cada humilhação, cada injustiça alimentava um fogo dentro de mim que se recusava a apagar. Foi por essa idade que eu comecei a guardar um dinheirinho. Descobri que eu tinha jeito para costura e, bem escondidinha, comecei a fazer uns remendos para as vizinhas, que me pagavam uns trocados. Eu escondia o dinheiro dentro de um sapato velho no fundo do guarda-roupa. Meu pequeno tesouro, que representava a chance de fugir. À noite, depois que todo mundo dormia, eu pegava meus cadernos e estudava à luz de velas que eu mesma fazia com resto de sebo. Meu irmão Beto continuava me trazendo livros emprestados da biblioteca da escola. Literatura, história, geografia. Eu devorava tudo com uma sede de conhecimento que não tinha fim. Foi num desses livros que eu vi pela primeira vez fotos de cidades grandes, de universidades, de mulheres trabalhando como professoras, enfermeiras. Aquilo abriu um mundo novo para mim. Existia vida, sabe? Além daquela rotina de submissão e trabalho. Existia um futuro onde eu podia ser mais do que só a filha da Dalva, mais do que uma esposa e mãe. Mas minha mãe parecia ter um sexto sentido para farejar qualquer coisinha que pudesse me dar esperança. Numa tarde de domingo, ela tinha saído para visitar uma comadre, e eu estava tão perdida na leitura de um livro de poesias que nem ouvi ela voltando. Quando eu vi, ela já estava na porta, com os olhos soltando faísca de raiva. O livro foi arrancado da minha mão e jogado direto no fogão a lenha. Isso é coisa do demônio! Livro só serve para botar minhoca na cabeça de mulher! Ela gritava, enquanto eu assistia sem poder fazer nada, as páginas virando cinza. Naquele dia, não teve só castigo físico. Teve algo pior. Ela achou e queimou todos os meus cadernos, que eu guardei com tanto cuidado por anos. Foi a primeira vez que eu pensei que não ia aguentar mais. A primeira vez que a ideia de fugir virou algo mais concreto do que um sonho distante. Eu tinha quase 16 anos e sentia que cada dia naquela casa era um dia a mais da minha vida sendo roubado. Mas o destino ainda me guardava mais provações antes que eu pudesse finalmente me libertar. 17 anos. Foi com essa idade que eu descobri o verdadeiro motivo do ódio que minha mãe sentia por mim. E foi também quando eu entendi que precisava fugir daquela casa para sobreviver. Aquele janeiro de 1964 foi especialmente quente no interior de Minas. O café da manhã já estava na mesa quando minha tia Cida, irmã da minha mãe, chegou de surpresa da capital. Tia Cida era a única pessoa da família que me tratava com carinho. Sempre que vinha visitar, ela trazia uns presentinhos escondidos na bolsa. Uma fita para o cabelo, um sabonete cheiroso, coisinhas simples, que para mim valiam ouro. Minha mãe não gostava dessas visitas, mas não podia impedir. Tia Cida era viúva de um comerciante de boa vida e sempre ajudava a nossa família quando o cinto apertava. Naquele dia, porém, tinha alguma coisa diferente. As duas se trancaram na sala e nós, os filhos, fomos mandados para fora. Eu fiquei lá no quintal, fingindo que varria as folhas secas. Mas, na verdade, me posicionei bem pertinho da janela entreaberta da sala. Foi então que eu ouvi as palavras que mudaram tudo. Dalva, pelo amor de Deus. A menina já tem idade. A Nair merece saber a verdade sobre o pai dela. Verdade? Minha mãe cuspiu a palavra. A verdade é que aquele desgraçado me largou grávida para fugir com a filha do coronel. A vergonha que eu passei nessa cidade. Todo mundo sabia, menos eu, que era feita de boba sonhando com casamento.
E depois ainda tive que carregar essa menina, que é a cara dele. Cada vez que eu olho para essa menina, é ele que eu vejo, me humilhando. Eu fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que achei que elas iam ouvir lá de dentro. Então era por isso. Eu não era filha do homem que minha mãe tinha apresentado como meu pai, aquele que morreu quando eu era bebê. Eu era fruto de um amor que terminou em abandono, em humilhação. E por isso você castiga a menina? Pela culpa de um homem? Dalva, olha o que você está fazendo. A Naira é inteligente, trabalhadora. Ela podia ter um futuro diferente. Futuro? Que futuro? Para acabar que nem eu. Enganada. Abandonada com a barriga cheia? Não, melhor ela ficar aqui, debaixo das minhas vistas, aprendendo que lugar de mulher é cuidando da casa. Pelo menos assim não vai dar vexame por aí. Eu não consegui ouvir mais nada. Me afastei da janela com as pernas bambas, um turbilhão de coisas passando pela minha cabeça. Raiva, tristeza, decepção, mas também, estranhamente, um alívio. Finalmente, a ficha caiu. O problema não era eu. Nunca foi. Era o fantasma de um homem que eu nunca conheci. Uma dor que minha mãe nunca superou e que decidiu jogar toda em cima de mim. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, minha tia Cida veio no quartinho dos fundos onde eu dormia. Sem falar nada, me entregou um envelope fechado. Só abra quando estiver sozinha, minha filha. E saiba que sempre vai ter um lugar para você na minha casa em Belo Horizonte. Esperei até ter certeza absoluta de que ninguém mais estava acordado. Com as mãos trêmulas, eu abri o envelope. Dentro tinha uma carta, com uma caligrafia elegante, bem diferente da letra simples da minha mãe. A data era de maio de 1947, 3 meses antes de eu nascer. Minha querida Dalva, escrevo esta carta com o coração pesado de remorso. Sei que palavras não podem consertar o mal que eu fiz, mas preciso que você saiba a verdade. Eu não fugi com a Rosinha, filha do coronel, por escolha minha. Eu fui ameaçado de morte. O coronel descobriu sobre nós, sobre o bebê que você espera, e me deu um ultimato. Ou eu casava com a filha dele que eu engravidei no momento de fraqueza, ou minha família inteira ia sofrer as consequências. Você conhece o poder que o coronel tem nessas terras. Eu não tive escolha. Sei que isso não diminui a sua dor, nem justifica eu ter te abandonado. Mas eu quero que você saiba que vou amar você e nosso filho para sempre, mesmo de longe. Estou deixando todo o dinheiro que consegui juntar com a sua irmã, a Cida. Não é muito, mas espero que ajude você e nosso filho a terem uma vida melhor. Perdão pela minha covardia. Perdão por não ser o homem que você merecia. Comme amour éternel. Marcos. Junto com a carta estava a pequena fotografia. A mesma que eu tinha achado anos antes e que me rendeu aquele castigo no porão. Era meu pai biológico. E como minha mãe disse, eu era mesmo muito parecida com ele. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato do rosto. Chorei em silêncio até o dia amanhecer. Não eram só lágrimas de tristeza, mas de decisão. Aquela carta mudava tudo. Meu pai não tinha simplesmente abandonado minha mãe. Ele foi forçado a escolher. Ele não era o monstro que eu imaginei por tantos anos. E o mais importante, aquela carta me mostrava que eu não era um erro, uma vergonha, como minha mãe sempre me fez acreditar. Eu era fruto de um amor verdadeiro, mesmo que tenha tido um fim trágico. Na manhã seguinte, tia Cida foi embora, prometendo voltar em 2 meses. Antes de ir, ela conseguiu um momentinho a sós comigo, enquanto eu lavava roupa no tanque. Nair, já falei com sua mãe? Vou te levar comigo na próxima visita para passar uns tempos em Belo Horizonte. Falei para ela que você pode me ajudar em casa, já que estou ficando velha. Aguenta firme mais um pouco, minha filha. Aquelas palavras acenderam em mim uma esperança que eu nunca tinha sentido antes. 2 meses. Eu só precisava aguentar mais 2 meses. Mas o destino tinha outros planos. Uma semana depois que a tia Cida foi embora,
Minha mãe me chamou na sala depois do jantar. O rosto dela estava mais duro que o normal. Recebi hoje uma carta do Coronel Firmino. Coronel Firmino era o homem mais velho e mais rico da região. Viúvo com mais de 50 anos, 5 filhos já criados e uma fama terrível de beberrão e de ter a mão pesada. Todo mundo na cidade sabia das histórias de como ele maltratava a falecida esposa. Ele está procurando uma esposa nova. Ofereceu um bom dote, umas terras, umas cabeças de gado. Eu falei que você está disponível. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Casamento forçado. Era esse o destino que minha mãe estava planejando para mim. Mas, mãe, ele tem idade para ser meu avô. O tapa veio rápido e forte, deixando meu rosto ardendo. E desde quando filha minha tem direito de escolher? É uma boa oportunidade. Você vai para uma casa grande, com terra, com conforto. O acordo já está feito. Mês que vem é o casamento. Naquela noite, eu não preguei o olho. A ideia de me casar com o Coronel Firmino era pior que qualquer castigo que eu já tinha sofrido. Todo mundo conhecia a crueldade dele. Eu sabia que se aquele casamento acontecesse, eu estaria trocando uma prisão por outra ainda pior. Foi aí que eu tomei minha decisão. Eu não ia esperar 2 meses pela tia Cida. Eu precisava agir, e agir rápido. No dia seguinte, com a desculpa de ir no mercado da cidade, eu consegui um tempo sozinha. Corri na agência dos Correios e mandei um telegrama urgente para a tia Cida, contando do casamento arranjado. Na volta, passei na casa da única amiga que eu tinha, a Célia, filha do sapateiro. Preciso fugir, Célia. Minha mãe quer me casar com o Coronel Firmino. O rosto da Célia ficou branco. Ela conhecia bem as histórias daquele homem. Quando? Ela perguntou. Hoje à noite. Preciso estar longe antes que ela anuncie o noivado no domingo, na missa. A Célia, sempre uma grande amiga, não pensou 2 vezes. Arrumou uma trouxinha com umas roupas simples para me emprestar. Também me deu uns trocados que ela guardava escondido do pai. Não era muito, mas, junto com as minhas economias de anos costurando, talvez desse para chegar em Belo Horizonte. O plano era simples e desesperado. Esperar todo mundo dormir, pegar minhas poucas coisas, a carta do meu pai, e sumir na calada da noite. Eu ia pegar carona até a cidade maior mais próxima, e de lá um ônibus para Belo Horizonte. Naquele momento, eu sabia que estava prestes a deixar para trás tudo o que eu conhecia. Que talvez nunca mais eu visse meus irmãos, principalmente o Beto, que tanto me ajudou. Mas eu também sabia que era a minha única chance de sobreviver. O que eu não sabia era que aquela fuga noturna seria só o começo de uma jornada muito mais longa e difícil do que eu podia imaginar. E que anos depois eu voltaria para aquela mesma casa. Não mais como a menina assustada que eu fui, mas como uma mulher completamente diferente. Fugir de casa foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Naquela noite de fevereiro de 1964, com só 17 anos, uma trouxinha de roupa e uns trocados escondidos no forro do vestido, eu deixei para trás a única vida que eu conhecia. O plano não saiu exatamente como eu esperava, claro. Consegui uma carona com um caminhoneiro até a cidade vizinha, mas descobri que o próximo ônibus para Belo Horizonte só ia sair na manhã seguinte. Passei a noite mais assustadora da minha vida, escondida na rodoviária pequena, tremendo de frio e de medo, achando que a qualquer momento minha mãe ia aparecer com o Coronel Firmino para me arrastar de volta. Quando finalmente cheguei em Belo Horizonte, depois de quase 12 horas de viagem num ônibus velho e barulhento, eu me senti completamente perdida. A cidade grande me engoliu. Tanta gente, tanto prédio, tanto barulho. Eu, que nunca tinha saído do interior, senti como se tivesse chegado em outro planeta. Achar a casa da tia Cida foi outra luta. Eu tinha um endereço anotado, mas não fazia ideia de como andar naquele labirinto de ruas. Gastei quase todo o meu dinheirinho num táxi, depois de horas andando perdida e com medo.
A cara da tia Cida quando abriu a porta e me viu ali, suja da viagem, com olheiras fundas, tremendo de nervoso, foi de choque total. Ela tinha recebido meu telegrama só naquela manhã. Meu Deus do céu, Nair! Como é que você chegou aqui sozinha? Eu desabei a chorar nos braços dela. Pela primeira vez na vida, eu senti o que era ser acolhida de verdade, sem julgamento, sem condição. Passamos aquela noite inteira conversando. Contei tudo. A descoberta sobre meu pai, o casamento arranjado, minha fuga desesperada. Tia Cida chorou comigo, pediu perdão por não ter agido antes, por não ter me tirado daquela casa anos atrás. Mas agora você está aqui, minha filha, e aqui ninguém mais vai te machucar. Os primeiros meses na casa da tia Cida foram de adaptação. A vida na capital era completamente diferente de tudo que eu conhecia. Tudo me assustava. O barulho dos carros, as multidões, as luzes, mas também tinha as maravilhas. Luz elétrica em todo lugar. Água encanada. Um rádio onde a gente ouvia música e notícia do país inteiro. E o mais incrível para mim? Livros! Tia Cida tinha uma estante pequena, com romances, enciclopédias, livros de poesia. Pela primeira vez na vida, eu podia ler sem medo de apanhar. Uma semana depois que eu cheguei, chegou uma carta da minha mãe, para tia Cida. Não tinha uma palavra para mim, só exigia que ela me mandasse de volta. Ameaçava chamar a polícia por sequestro de menor e ainda me acusava de ter roubado dinheiro antes de fugir. Tia Cida respondeu com firmeza. Disse que eu ficaria sob a guarda dela, que assumiria toda a responsabilidade e que, se precisasse, levaria o caso na justiça para provar os maus tratos que eu sofri por anos. Nunca mais recebemos resposta. Anos depois, fiquei sabendo por um dos meus irmãos que minha mãe queimou a carta da tia Cida na frente de todo mundo e proibiu que meu nome fosse falado naquela casa. Para ela, eu tinha morrido naquela noite. Morar com a tia Cida me mostrou um lado do mundo que eu não conhecia. Uma casa sem gritos, sem castigo, onde tinha conversa, respeito e até carinho. Foi ela quem me incentivou a voltar a estudar. Você tem uma cabeça privilegiada, Nair. Seria um desperdício não usar. Entrar na escola de novo com 17 anos, numa turma onde todo mundo era mais novo, foi um pouco vergonhoso no começo. Mas a minha fome de aprender era maior que qualquer vergonha. Eu estudava em dobro para correr atrás do tempo perdido. O Brasil vivia uma época conturbada. Enquanto eu lutava para reconstruir minha vida, o país passava pelo golpe militar de 64. As notícias no rádio eram confusas, assustadoras. Foi quando surgiu a chance que mudaria nossas vidas. Um amigo antigo do falecido marido da tia Cida ofereceu a ela um emprego em São Paulo, numa loja de departamentos que ele tinha acabado de abrir. E para mim ele ofereceu uma vaga de aprendiz de costureira. São Paulo, um novo começo, ainda mais longe do passado. Em julho de 64, pegamos um trem para São Paulo. Lembro de olhar pela janela e ver as montanhas de Minas sumindo no horizonte. Que alívio, meu Deus! São Paulo era outro mundo. A cidade gigante me intimidou. A gente alugou um apartamento pequeno no Brás, perto das confecções onde íamos trabalhar. Meu trabalho na loja começou simples, fazendo pequenos concertos. Mas meu jeito com a agulha logo chamou atenção. O gerente da seção feminina, um senhor chamado Seu Afonso, percebeu que eu tinha talento não só para consertar, mas para criar. A menina tem olho bom para corte e cor. Já pensou em desenhar seus modelos? A ideia me pareceu absurda, mas Seu Afonso insistiu, me deu uns retalhos de tecido e me incentivou a tentar. Enquanto isso, eu continuava estudando à noite. No começo de 1966, aos 19 anos, terminei o antigo ginásio e entrei no colegial noturno. Minha rotina era uma loucura. Trabalhava 10 horas, estudava à noite e ainda achava tempo para criar minhas coisinhas. Foi em setembro daquele ano que eu conheci o Ricardo, um jovem contador que trabalhava no escritório da loja. Diferente de todo homem que eu já tinha conhecido, o Ricardo era gentil, respeitoso
e me incentivava. Logo a gente começou a namorar, sempre com a tia Cida de olho. Esse rapaz parece decente, Nair, mas vá com calma. Homem primeiro é todo mel, depois mostra o fel. Eu entendia o medo dela, mas o Ricardo se mostrava diferente a cada dia. Ele respeitava meus sonhos, meu trabalho, meus estudos. No começo de 67, aconteceu uma coisa inesperada. O seu Afonso precisou tirar uma licença médica e eu fui promovida, temporariamente, a assistente de criação. Uma cliente importante precisava de um vestido de gala e ninguém agradava a mulher. Num momento de coragem, eu mostrei um dos meus desenhos. A cliente amou e insistiu que eu mesma fizesse o vestido. Trabalhei dia e noite naquela peça. Quando a cliente provou o vestido pronto, as lágrimas de alegria dela me deram a certeza de que eu tinha achado o meu verdadeiro dom. Ela não só pagou muito bem, como me indicou para todas as amigas ricas dela. Em poucos meses, eu tinha tanta encomenda que precisei decidir. Ou continuava na loja, ou arriscava abrir meu próprio negócio. O Ricardo, que já falava em casamento, me deu a maior força. Você tem talento, Nair, e tem coragem. Precisa de mais o quê? Eu precisava de dinheiro para começar. Mas a tia Cida, meu anjo da guarda, tinha guardado dinheiro todos aqueles anos. Um dinheiro que, eu descobri só então, veio da venda de um terreninho que meu pai biológico, o Marcos, tinha deixado para mim. Seu pai queria que você tivesse um futuro diferente, Nair. Use esse dinheiro para realizar seu sonho. Em agosto de 1967, com 20 anos recém-feitos, eu aluguei um espacinho no centro de São Paulo e abri o Ateliê Nair. O começo foi difícil, mas meu talento e as indicações das clientes fizeram o negócio crescer. Em dezembro daquele ano, o Ricardo me pediu em casamento. Casar me dava medo, um medo profundo. E se ele mudasse? E se eu acabasse como a minha mãe? Eu abri meu coração para ele. Ele ouviu tudo, segurando minhas mãos. Nair, não posso prometer que vou ser perfeito, mas eu prometo que nunca, jamais vou tentar diminuir quem você é. Foi pela sua força que eu me apaixonei. A gente se casou em março de 1968. Mandei convite para os meus irmãos, mas nenhum veio. O medo da nossa mãe foi maior. Eu entendi, mas doeu. Nossa vida começou num apartamento pequeno, perto do meu ateliê. Tia Cida foi morar com a gente quando a saúde dela começou a piorar. E foi ali, quando eu finalmente sentia que tinha achado meu lugar no mundo, que um telegrama chegou e reabriu todas as feridas. Minha mãe estava gravemente doente. Meu irmão Beto pedia para eu voltar para Minas, para ver, lá uma última vez. O passado que eu tanto tentei enterrar batia de novo na minha porta, e eu precisava decidir se teria coragem de encarar. Aquele telegrama me deixou paralisada por dias. Minha mãe, à beira da morte, queria me ver. A mesma mulher que me maltratou, que tentou me vender em casamento, que me riscou da vida dela, agora me chamava para uma despedida. O Ricardo e a tia Cida respeitaram meu silêncio. Sabiam que a decisão era só minha. Depois de uma semana, eu decidi que ia. Não por ela, por mim. Para encerrar aquele capítulo. Para olhar nos olhos da mulher que me atormentou e mostrar que eu sobrevivi. Que eu venci, apesar dela. Vou com você, o Ricardo disse. Não, isso é algo que eu preciso fazer sozinha. Naquela manhã cinzenta de julho de 1969, eu peguei o ônibus de volta para Minas. A viagem pareceu mais longa que a fuga, 5 anos antes. Quando desci na rodoviária empoeirada, senti os olhares. Eu não era mais a Nair magrinha e assustada. Eu era uma mulher de 22 anos, bem vestida, confiante. Os cochichos me seguiram pela rua. É a filha da Dalva, aquela que fugiu. Olha só, dizem que ficou rica em São Paulo. A casa continuava igual, mas parecia menor. Ou talvez fosse eu que estivesse maior. O Beto me esperava na porta. Nos abraçamos, chorando sem dizer nada.
Ela tá muito mal, Nair. O médico disse que é questão de dias. Entrei no quarto escuro. O cheiro de doença era sufocante. Demorei para reconhecer naquela figura esquelética a mulher forte e severa dos meus pesadelos. Aos 56 anos, Dalva parecia ter 80. O câncer a consumia. Os olhos dela se abriram. Por um instante vi um brilho de reconhecimento e depois, algo que eu nunca tinha visto ali. Vulnerabilidade. Você veio. A voz era um sopro. Vem, respondi, seca. Ficamos em silêncio. O que se diz para uma pessoa que foi sua torturadora e agora está morrendo? Foi ela quem quebrou o silêncio. Você tá bem em São Paulo? Tô. Tenho meu ateliê. Sou casada com um homem bom. Tia Cida mora com a gente. Um sorriso amargo apareceu nos lábios dela. A Cida, sempre se metendo. Ela salvou a minha vida. E eu tentei arruinar a sua. É isso que você veio me dizer? Fiquei surpresa. Ela não negou. Não se justificou. Não vim dizer nada. Vim ver com meus próprios olhos. Ver o quê, Nair? Ver que o ciclo se quebrou. Que eu não vou ser como você. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado dela. Não de arrependimento. Eram lágrimas de quem reconhece que no fim eu tinha vencido. Esta casa, o terreno, tudo vai ser seu quando eu morrer. É sua herança. Eu ri. Um riso sem graça. Não quero nada daqui. Pode deixar tudo para os meus irmãos. Eles já têm a vida deles. Essa terra sempre foi sua por direito. Por direito? Que direito eu tive aqui além de ser sua escrava? De apanhar? De ser humilhada? De quase ser vendida feito gado para o coronel Firmino? Minha voz subiu, anos de mágoa transbordando. Ela não se mexeu, apenas ouviu. O Firmino morreu ano passado. Bêbado, como sempre. Capotou o carro. A notícia deveria me trazer alívio, mas não senti nada. Você tem todo o direito de me odiar, Nair. Não peço seu perdão, só peço que aceite o que é seu. Havia algo estranho no tom dela. Uma espécie de justiça? Vou pensar, respondi. Passei 3 dias naquela casa. Revistei cada canto. O porão do castigo, o córrego onde minhas mãos sangravam, a mangueira onde eu lia escondida. Cada lugar doía, mas também me mostrava o quão longe eu tinha chegado. Na manhã do 4º dia, Dalva morreu durante o sono. Não houve perdão, nem reconciliação. Só o silêncio. O fim de uma batalha. O enterro foi simples, pouca gente. Minha mãe nunca foi uma pessoa querida. Enquanto o caixão descia, eu senti uma leveza, como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Depois, o tabelião me procurou com o testamento. Era verdade. A casa e o terreno eram meus. Voltei para casa, agora minha, e me sentei na varanda. O que fazer com aquele lugar? Vender era o mais lógico, pegar o dinheiro e nunca mais olhar para trás. Mas enquanto o sol se punha, uma ideia começou a nascer em mim. Uma ideia que virou uma decisão. Liguei para o Ricardo. Amor, vou ficar mais uns dias. Tenho uma coisa importante para fazer aqui. Na semana seguinte, usei parte das minhas economias para contratar uma equipe de construção. O projeto era simples, mas cheio de significado. A casa velha seria totalmente reformada e transformada numa escola de costura e artesanato para meninas e mulheres da região. Escola de Artes e Ofícios Marcos Nogueira. O nome do meu pai biológico na fachada. Minha pequena vingança. E uma homenagem ao homem que, mesmo ausente, desejou um futuro melhor para mim. Voltei para São Paulo. Ricardo, sempre maravilhoso, apoiou meu projeto com tudo. Tia Cida chorou quando soube. Você é melhor que todos nós, Nair. Transformar dor em algo tão bonito. Seu pai teria tanto orgulho. Nos meses seguintes, minha vida era uma ponte aérea entre São Paulo e Minas. A escola tomava forma. Contratei professoras, comprei máquinas, criei bolsas de estudo para as meninas mais pobres. Em janeiro de 1970, 6 meses depois da morte da minha mãe, a gente inaugurou a escola.
A cidadezinha nunca tinha visto nada igual. Mulheres e meninas de toda a região se inscreveram. O quarto que foi da minha mãe virou a biblioteca, cheia de livros. E o porão, aquele porão escuro, virou a sala mais clara e arejada da escola, com janelas enormes. Era o ateliê principal. O lugar do meu pior castigo virou o lugar da maior criação. Para muitas jovens, a escola era a única chance de aprender um ofício, de ter seu próprio dinheiro, de escapar de uma vida de submissão. Exatamente a chance que me foi negada. Eu vi com meus próprios olhos meninas se transformando, ganhando confiança, descobrindo talentos. Em 1972, tive uma visita inesperada. A Rosinha, a filha do coronel, a mulher por quem meu pai foi forçado a abandonar minha mãe. Era uma senhora elegante, com os olhos tristes. Vim conhecer a filha do Marcos, ela disse. Conversamos por horas. Descobri que o casamento dela com meu pai foi infeliz, que meu pai morreu de pneumonia em 1958, deprimido por ter abandonado minha mãe. Seu pai nunca deixou de pensar em você, ela me disse. Nos últimos dias de vida, delirando de febre, ele só chamava pela minha filhinha em Minas. Aquela conversa trouxe uma paz para o meu coração, mas a verdadeira sensação de vitória, a vingança completa, veio meses depois, quando uma senhora idosa se inscreveu nos cursos da noite. Era a viúva do coronel Firmino, Dona Yolanda. Depois que o marido morreu, ela ficou na miséria. Os filhos venderam tudo e a deixaram na rua. Aos 70 anos, ela queria aprender um ofício para se sustentar. Lembro do dia em que ela entrou na minha sala, tremendo de vergonha. A senhora não vai me aceitar quando souber quem eu sou. Eu sei exatamente quem a senhora é, Dona Yolanda. E é justamente por isso que a senhora vai ter uma bolsa integral e todo o apoio que precisar. O espanto no rosto dela valeu mais que 1000 palavras. Ali estava eu, a menina que quase foi entregue ao marido abusivo dela, agora transformada em sua benfeitora. Naquele momento, eu entendi o que era vingança de verdade. Não é fazer o outro sofrer, é quebrar o ciclo do sofrimento. É transformar dor em força, trauma em cura, ódio em propósito. A Escola de Artes e Ofícios Marcos Nogueira se tornou meu maior legado. Maior que o ateliê, maior que qualquer vestido que eu já criei. Porque através dela, centenas de meninas tiveram a chance que me foi negada, a chance de escolher o próprio caminho. E isso, meus queridos, foi a vingança mais doce que eu poderia ter. Os anos passaram voando. De 1972 até hoje, meu Deus! Quanta coisa mudou! A década de 70 foi de muito crescimento. Em 1974, aos 27 anos, eu descobri que estava grávida. Fiquei muito feliz, mas morrendo de medo. Como seria eu como mãe, com o exemplo que tive? Você não é sua mãe, Nair, a tia Cida me dizia. Minha filha Clara nasceu em fevereiro de 1975, trazendo uma luz para a nossa vida. Eu jurei que ela jamais teria a infância que eu tive. 2 anos depois, em 77, nasceu meu filho Lucas. Minha família estava completa. A escola em Minas crescia sem parar. A gente começou a dar aulas de administração, de contabilidade. Em 1978, nossa primeira aluna passou na universidade. A Sandra, filha de um lavrador, entrou em economia em BH. Que orgulho! O fim da década também trouxe tristeza. Minha tia Cida, meu anjo, faleceu em 1979. Meu último elo com aquele passado difícil. A mãe que o destino me deu, em homenagem a ela, criamos a Biblioteca Cida Nogueira na escola. Os anos 80 vieram com a redemocratização do país. Em 1983, abri uma filial da escola em São Paulo, na periferia, para ajudar as mulheres migrantes, as mães solteiras. Meus filhos, Clara e Lucas, cresciam felizes, seguros, bem diferentes da menina assustada que eu fui.
Em 1989, a escola atingiu a marca de 5.000 mulheres formadas. 5.000! Os anos 90 trouxeram a expansão internacional. Minha filha Clara, já formada, assumiu o ateliê e levou nossas peças para desfilar em Paris, em Milão. Meu filho Lucas cuidava das finanças de tudo. Em 1997, aos 50 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. A mesma doença da minha mãe. Pensei que era o fim. Você já enfrentou coisa pior, mãe? Essa é só mais uma batalha, minha filha me disse. E eu venci. A experiência me fez querer compartilhar ainda mais. No começo dos anos 2000, transformamos as escolas numa fundação sem fins lucrativos. A Fundação Marcos Nogueira para o Empoderamento Feminino. Conseguimos parcerias e abrimos uma unidade no Nordeste em 2002. Meu Ricardo se foi em 2010. Um infarto. Perder ele foi como perder um pedaço de mim. O homem que me mostrou que o amor podia ser bom, que sempre acreditou em mim. Mergulhei no trabalho da Fundação. Em 2017, o maior sonho se realizou. O governo transformou nossa escola em Minas no Instituto Federal Marcos Nogueira. Aquele casarão, onde eu sofri tanto, virou uma instituição de ensino federal com recursos garantidos por lei. A inauguração foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Aquilo não era vingança, era redenção. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo um círculo completo. A menina que fugiu com uma trouxa de roupa voltou como fundadora de uma instituição que já transformou a vida de mais de 50.000 mulheres. Não tive mais contato com meus outros irmãos. O Beto, que tanto me ajudou, faleceu em 1990 e a gente não conseguiu se reconciliar. É uma das poucas dores que ainda carrego. Tenho netos maravilhosos que continuam o nosso legado. Se eu pudesse falar com aquela menina assustada no porão, eu diria: aguenta firme. Um dia, esse porão vai ser uma sala de aula cheia de luz, onde outras meninas vão aprender a ser livres. Você vai transformar toda essa dor em propósito. Essa é a minha história. Uma história de abuso, de abandono, mas também de resistência, de transformação e, no fim, de triunfo. Se ela tocar o seu coração, se inspirar uma única pessoa a transformar sua dor em propósito, já valeu a pena. Obrigada por ouvirem, meus queridos. Lembrem-se, não importa o quão escuro seja o porão em que você está hoje, sempre existe a chance de transformá-lo numa sala cheia de luz amanhã. E se vocês gostaram da minha história, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal.